Queria já conversar com você sobre a leitura que nós vamos fazer. Eu vou apresentar um momento para você onde Jacó conhece a futura esposa dele, chama-se Raquel. E, curiosamente, ele não se casa com ela, ele se casa com a irmã dela, chamada Lia. Só que depois ele se casa com ela também. Então ele tem agora duas esposas, e cada uma delas tem uma auxiliar, uma concubina que lhe ajuda, e Jacó tem filhos com as quatro. E se você está estranhando tudo isso, é porque a Bíblia não foi escrita em 2016, a Bíblia não foi escrita aqui no Rio de Janeiro. Nós precisamos começar a pensar em termos de quando e como e sob que cenário tudo isso aconteceu. Claro, a gente está tratando de uma questão que historicamente, culturalmente é muito diferente da nossa. Mas pela graça de Deus, verdades que são eternas vão ser hoje impressas no nosso coração. Quem está preparado aqui, diga amém. Fala para quem está perto de você, Deus quer falar contigo. Se liga. E desliga o celular, né? Para não ter mais gente querendo falar contigo quando Deus quer falar contigo. Vamos orar nesse momento? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu preciso tanto de Ti, Senhor. Nós sabemos muito bem, todos nós, e eu também, que eu não tenho em mim essa capacidade de comunicar a Tua sabedoria, mas eu posso ser um instrumento do Teu Espírito Santo, e o Senhor pode nos ensinar, cada um de nós, valores e princípios que são transformadores na nossa vida. Que a Tua palavra hoje, mais uma vez, nos desafie, nos transforme de dentro para fora, que nós possamos tomar uma decisão real, genuína nessa noite, de não sermos só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E a promessa da Tua palavra é que quando nós a praticamos, existe um resultado, existe um fruto, nós frutificamos a 30, 60, 100 por um, quando nós confiamos em Ti e na Tua palavra. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Faz a Tua vontade, nada de mim, tudo de Ti. Recebe toda a glória em nome de Jesus, e que todos digam amém. Vamos para a palavra então, Gênesis capítulo 29, vai aparecer aqui no telão, e você vai poder acompanhar por ali. Nós vamos ler todo esse capítulo, e não vai ser eu vou ler 2 capítulos inteiros de Gênesis com você. Quando falam isso para mim, vou ler um capítulo inteiro, eu fico desesperado, meu Deus do céu, um capítulo inteiro da Bíblia. Mas eu prometo a você que vai ser mais legal do que a novela das 8 hoje. Porque o que acontece, a Bíblia traz algumas questões históricas que são tão interessantes, mas elas são conflituosas. Você vai ver uma história muito interessante, muito marcante, e pela graça de Deus eu quero poder comunicar com clareza para você. Nós estamos então acompanhando a história desse homem, Jacó. E a primeira parte desse versículo é uma palavra então. Então significa que alguma coisa aconteceu antes. O que aconteceu antes? A gente falou disso alguns domingos atrás. O que aconteceu antes é que Jacó precisa ir embora da sua casa. Jacó já está, a gente não sabe disso, mas ele já está na casa dos 60 e poucos anos de idade, mas ainda morava com seus pais, era diferente naquele tempo, ainda era solteiro. Ele era irmão gêmeo de um outro cara chamado Esaú, e Esaú, embora gêmeo, nasceu primeiro, tinha direitos de filho mais velho e da bênção do pai. Jacó, porque ele era, o nome dele já dizia isso, ele era uma pessoa enganadora, sorrateira, ele vinha por trás, ele enganava, fazia parte da sua natureza isso, até o momento em que Deus o transforma. Jacó consegue roubar do seu irmão tanto o direito de primogenitura, quanto mais tarde a própria bênção do pai. Se você não estava aqui, depois é legal você ouvir essa mensagem, ela estabelece um alicerce para a gente continuar. Então, quando isso acontece, Jacó finalmente recebe aquilo que ele tanto queria, a bênção do pai, o direito de primogenitura, era a sua busca. Só que o irmão dele fica tão transtornado com aquilo, que Jacó não conseguiu calcular que isso iria acontecer, mas o irmão decide: quando meu pai falecer, nós vamos passar o tempo de luto, e aí eu vou matar o meu irmão, porque esse meu irmão me roubou tudo que eu tinha, me roubou os maiores benefícios que eu teria, e quando meu irmão morrer, esses benefícios voltam para mim. Então Jacó foge de lá, embora tenha conquistado o que ele queria, precisou ir embora, nunca pôde realmente aproveitar daquilo.
E aí que nós encontramos esse momento, a mãe de Jacó, que se chama Rebeca, fala: Jacó, eu tenho um irmão que se chama Labão, e você vai para a casa dele, você vai buscar a terra dele, você vai ficar com ele, até as coisas se acalmarem, até as coisas melhorarem, sei lá quando, mas a melhor coisa que você faz é ir embora. E ela dá esse destino aí para Jacó. Então a gente vai para o versículo 1 do capítulo 29. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. A gente está falando de um longo tempo de viagem. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Essa parte é importante. Por que a gente está enfatizando que a pedra é grande? Você vai saber agora. Versículo 3 fala que, por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Entendeu? Né? A pedra era muito pesada, o poço tinha uma boca muito grande, então ninguém conseguia tirá-la do lugar. O que a gente faz? Chega com o rebanho lá e aguarda. Outros pastores vão chegar com outros rebanhos. Quando chegar todo mundo, a união faz a força. Todo mundo pega a pedra com muito cuidado, tira. Agora a gente pode tirar a água, dar para as ovelhas e colocar a tampa de volta, que é essa grande pedra. Jacó nunca tinha visto isso, chega lá como um curioso. E nada mais interessante do que uma pessoa que nunca fez o que você está cansado de fazer, dar opinião naquilo que você está acostumado a fazer. É mais ou menos o que Jacó faz. Aliás, faz parte da natureza dele. Jacó acha que está todo mundo errado e ele está certo. Se puder, ele vai até corrigir Deus, né? Eu é que tinha que ter nascido primeiro. Faz parte dele, você vai ver isso acontecendo o tempo todo. Faz parte da sua imaturidade. Jacó perguntou aos pastores. Primeiro ele só se apresenta: meus amigos, de onde são vocês? E eles respondem: somos de Harã. Responderam. Isso era importante e bom para Jacó, porque era para onde ele estava indo, era a terra do seu tio. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó, e eles responderam: sim, nós o conhecemos. 6, então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles, e ali vem a sua filha Raquel com as ovelhas. E entra uma trilha sonora apaixonante nesse momento. Lá vem Raquel. Raquel era linda. Qual é um bom adjetivo que a gente dá nos dias de hoje para uma menina muito bonita? Porque eu ia falar gatinha, mas isso é velho demais, né? Ela era uma gata. O que seria hoje? Não pode falar aqui na igreja? Hã? Tchutchuca. Pois é, por isso que eu não falei. Era uma diva? Ok. Lá vem Raquel. Só que você sabe como é que... As mulheres talvez não entendam isso tão bem, mas os homens vão entender rapidamente. A distância. Muitas mulheres parecem uma coisa, quando chega mais perto, às vezes é diferente. Até aqui Jacó está vendo a distância. Ele não tomou muitas decisões, mas ele começa a falar, versículo 7, disse ele: olhem, o sol ainda vai alto, e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Vocês estão perdendo tempo, ainda está sol, vamos aproveitar para elas terem mais comida, terem mais pasto, vamos dar logo de beber. Eles respondem: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem, a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber as ovelhas. Versículo 9, ele ainda estava conversando quando chegou Raquel, e agora ele viu como é que ela era, com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora, o que significava que a família tinha dinheiro, porque ela cuidava das ovelhas do seu pai. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber as ovelhas do seu tio Labão. Não é impressionante o que um homem é capaz de fazer, quando ele realmente quer impressionar uma mulher? É quando você está na academia, e a única coisa que você consegue puxar são 20 libras, mas chega aquela menina, está chegando, você pega aquele negocinho, né, bota lá embaixo no 70, né? Deixa comigo. Jacó faz uma coisa que era para um monte de homens junto fazer.
né? Nós vamos esperar quando todo mundo chegar, sejam quantos forem, 6, 8, 10 homens, a gente pega na pedra e tira. Jacó se meteu na pedra, agarrou a pedra, não sei de onde ele tirou tanta força, né? Mas ele puxa, tira a pedra para o lado, porque Raquel, lindona, está chegando. E o que acontece em seguida é muito interessante. Versículo 11, depois Jacó beijou Raquel, que devia ser costumeiro, ele estava se apresentando, ou então estava já mal intencionado. E no final desse versículo diz, ele começou a chorar bem alto. Alguns vão dizer que é uma questão realmente muito emocional para ele, ou talvez fosse costumeiro por causa do encontro familiar. Eu acho que agora que o braço dele começou a doer de verdade. Agora que ele acordou para o negócio, chorou bem alto. Verso 12. Então, contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Eu chamo a sua atenção para esse momento, quando Labão dá um abraço e um beijo em Jacó. Eu não sei se você gosta quando seu tio te abraça e te beija, não é, né? Um dos costumes que a gente normalmente tem, mas alguns gostam, são mais beijoqueiros. Só que nesse caso, você vai ver que daqui a pouco, Labão, esse tio, vai começar a mostrar quem ele realmente é. Que ele não tem as melhores das intenções com Jacó. Embora Jacó seja família, e você vê uma certa aproximação, Labão quer poder descobrir como ele pode ganhar alguma coisa, como pode se aproveitar de Jacó. Em outras palavras, nem todo mundo que te abraça e te beija realmente quer o melhor para você. Ou melhor colocando, só porque alguém é bom com você, não significa que vai ser bom para você. E isso é tão importante a gente lembrar no nosso dia a dia, porque frequentemente pessoas vão aparecer e vão parecer ser muito boas, mas o tempo vai revelar exatamente quais são as intenções. A Bíblia diz que Deus olha para o coração do homem. Alguém diz amém? Então, aqui a gente está no versículo 13. Depois o levou para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Verso 14. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando este lhe disse, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Em outras palavras, você está aqui, você é parente, você está trabalhando, mas vamos resolver, o que você vai ganhar? Diga-me qual deve ser o seu salário. Essa é uma pergunta interessante. O tio deixa com Jacó a oportunidade de dizer, eu quero ganhar tanto. E Jacó agora pode exagerar, aí a gente pode negociar e chegar a algum lugar. E Jacó faz o impensado, ele faz uma coisa que a gente não compreende, mas devia ser cultural também. Para que um homem se casasse com uma mulher naquele tempo, ele tinha que oferecer um dote, ele tinha que oferecer alguma coisa, algum dinheiro. Por um lado, é uma pena que esse costume tenha terminado, porque eu tenho uma filha, ia ser legal quando isso acontecesse mais tarde. Quer casar com ela? Então prepara, né? Só que Jacó não tinha nada, estava liso, não tinha uma grana. Então ele faz algo que parece estranho. Qual deve ser o seu salário? Verso 16. Ora, Labão tinha 2 filhas. Uma delas a gente já conhece, que é a Raquel. O nome da mais velha, é a outra que a gente não conhece, era Lia. E o da mais nova, Raquel. E o próximo versículo, ele é objeto de muitos debates. E eu precisei dar uma pesquisada boa, tem muitas Bíblias que trazem traduções muito diferentes da mesma palavra. O próximo versículo começa dizendo assim, Lia, que é a mais velha, tinha olhos meigos. E quando você vai procurar isso, porque você vai ler talvez na sua Bíblia que Lia tinha lindos olhos. Eu procurei pelo menos umas 10 Bíblias diferentes e encontrei mais ou menos essas traduções. Lia tinha olhos tenros, lindos, fracos, enfermos, embaçados, apagados e sem brilho. Cada uma das versões traz isso. Aparentemente existe uma contradição, porque se eles eram embaçados e sem brilho, possivelmente não eram tão lindos assim. Mas a questão é o seguinte, que o versículo que vem a seguir, eu não sei se Lia era
era estrábica, né? Olhava para o mesmo lugar, ou tinha olhos meio amalucados, eram olhos arregalados. Eu acho que a versão que diz que ela tinha olhos embaçados e cansados, talvez ela não conseguisse abrir muitos, eu não sei. Como é que você consegue imaginar que Lia era? Eu queria que você fizesse um favor para mim e mostra para quem está do seu lado como é que você acha que eram os olhos de Lia. Quando eu contar 3, vamos lá, 1, 2, 3. Mostra como é que você acha que era. Só para você ter uma ideia. Com base nisso tudo. Eu sei que no meio disso aqui tem olhos lindos. Só que sabe por que eu acho que não são tão lindos os olhos? Por causa da... Não era isso. Por causa da continuação do versículo. Devia ser assim. Lia tinha olhos meigos, mas eu acho que esses olhos meigos de Lia é quando a gente não quer dizer que ela é feia. Você sabe quando alguém pergunta para você, você conheceu lá? Eu nunca conheci. Ela é bonita? E a pessoa para um pouco e fala, ela é gente boa, beça? Né? Aí você já sabe o que a pessoa está querendo dizer. O que você achou dela? Olha, tem um coração. Você já sabe. Né? Quando a Bíblia coloca esse contraste, Lia tinha olhos, mas Raquel era bonita e atraente. Eu fico pensando, Lia não devia estar muito feliz nessa posição, né? Ela com certeza, Raquel, que era mais nova, devia abafar, como é que fala? Quando ofuscar o brilho ali que Lia pudesse ter. Na verdade, a Bíblia diz que ela não tinha brilho nos seus olhos. Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, por que será? Jacó, ele era um cara superficial, você vê isso o tempo todo, ele gosta do que ele vê. A Bíblia já está dizendo que ela era linda, ele viu de cara que ela era linda. Ele disse, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. 7 anos. Eu acho que eu trabalharia 7 anos pela minha esposa. Mas graças a Deus que eu não precisei, né? Esse costume acabou há muito tempo. Esse homem foi tão lindo também, né? Eu acho. Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Eu confio mais em você, então fique aqui comigo. E o versículo 20 diz, então Jacó trabalhou 7 anos. E no versículo, a gente lê em 1 segundo, mas 7 anos são 7 anos. Debaixo de sol quente, ou de uma tempestade, no dia bom, ou no dia ruim, 7 anos, um dia após o outro, são alguns milhares de dias, 7 anos. E a Bíblia diz, mas lhe pareceram, esse deve ser um dos versículos mais românticos da Bíblia, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Agora sim, Jacó, que romântico, porque você não sabe o que está no próximo versículo. Então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. É isso que você quer então, né, Jacó? É isso. Então chegou a hora, 7 anos se passaram, ele vai se casar com Raquel. Versículo 22, então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, esse versículo é interessante, quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. Até aqui você pensa, nessa festa devia ter muito álcool. Porque, será que o pai se enganou? Não, ele sabia o que ele estava fazendo, mas você percebe que tinha muito álcool pela continuação do versículo. E Jacó deitou-se com ela. O que faz um cara na noite de núpcias errar de noiva? E que troca ele fez? Né? Raquel e Lia. Jacó acorda do lado de Lia.
essa história eu acho fascinante por um lado, por outro, é uma daquelas coisas, igual a gente tratou no primeiro dia, a troca que Jacó faz com Esaú, um prato de lentilhas. Como é que Jacó não percebeu? Eu acho que ele realmente estava para lá de chapado, com certeza. E a gente fez um filmetezinho para ilustrar um pouquinho como talvez isso acontecesse nos dias de hoje. Pode colocar para mim, Marcelo. O que você está fazendo aqui? Ué, nós casamos. Eu me casei com você. Aham. É mesmo. Eu me casei com você. O que aconteceu? Eu não lembro de nada da noite passada. Eu bebi? Eu bebi. Olha só. Deve ter acontecido algum engano. Mas era pra eu ter me casado com a sua irmã. Você não tá feliz? Não é nada pessoal, é porque ela tem uma beleza impressionante e eu acabei me apaixonando por ela. E eu? Você? Você tem belos olhos. Olha só, a questão é essa. Eu fiquei durante 7 anos indo ao Maracanã com seu pai pra assistir Fla-Flu na torcida tricolor, sendo que eu sou flamenguista. Eu fiquei toda semana lavando o carro do seu pai, e eu não sei por onde ele anda com aquele carro que só vivia sujo de lama. Parecia que ele fazia rali. E pra completar, eu ficava escutando as histórias da época deles quando ele serviu o exército, e eu já não sei mais quantas vezes eu fiquei ouvindo essas histórias, pra chegar agora e me mandar a filha errada. Cadê meu celular? Eu vou ligar pra ele agora. Alô, tio? Bom dia, senhor. Em que posso ajudar? Bom dia. É que vocês mandaram a filha errada. O senhor tá com o CPF em mãos? Eu só quero trocar a filha. Vocês mandaram a mais velha e eu queria a mais nova. Qual é o motivo? Defeito de fábrica? Digamos que ela tem os olhos bastante expressivos. Entendido. Eu tô vendo aqui no sistema que pro senhor conseguir a outra filha, o senhor terá que trabalhar mais 7 anos. Caso não queira, suicídio seria uma boa opção. Mais 7 anos? Isso mesmo, senhor. Estarei transferindo o senhor pro setor de troca. Não, olha só, não precisa. Transfere pro meu tio, por favor. Tudo bem, mas o senhor terá que anotar o protocolo. Por favor, vai. 4658-520082-4658. O senhor anotou? Anotei. Tudo bem, senhor. Espera mais um minutinho que estarei transferindo o senhor. É isso aí. Versículo 24 diz que Labão também entregou a sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Então, nesse momento, o que nós temos? Jacó acorda do lado da filha errada, tendo trabalhado 7 anos. Como você viu nessa pequena esquetezinha, esse rapaz se assusta também, imediatamente vai procurar o pai para prestar conta, para entender o que aconteceu, para tirar satisfações. E o que acontece em seguida é exatamente isso. Jacó também vai procurar Labão. Eu não sei, eu acho que ele deve ter saído do jeito que ele estava da tenda, saiu correndo, né? Acordou do lado. Quem está lá? E esse versículo para mim é sensacional, o versículo 25. Quando chegou de manhã, lá estava Lia. Imagina essa cara, você vê que ele tomou um susto na peça. Imagina Jacó olhando para Lia, com os seus olhos caídos, eu não sei, olhando para ele dizendo, bom dia, não é? Jacó se assusta, não sabe o que está acontecendo, e no versículo seguinte diz que, assim, né, nesse mesmo versículo, então Jacó disse a Labão, ele foi imediatamente falar, para tirar a satisfação, que foi que você me fez? Eu não sei se ele está perguntando para realmente saber, ou ele não está lembrando mesmo, porque ele estava muito bêbado. O que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? E essa frase é uma das frases mais emblemáticas desse texto todo, porque o nome Jacó significava enganador, e agora ele está dizendo para o seu tio, por que você
me enganou. Talvez, Jacó, seja apenas você colhendo aquilo que você sempre plantou. Talvez seja simplesmente o curso normal da vida de qualquer pessoa. A Bíblia fala sobre isso, que se você plantar, você vai colher. Lembra, Jacó, por que você está aqui? Jacó só está na terra do seu tio porque ele enganou seu irmão 2 vezes, seu pai 1 vez, e onde ele tinha oportunidade, ele enganava. Ele não estava ali e talvez pensando, tendo a ilusão, tendo a falsa impressão de que todo aquele engano que ele mesmo engendrou lá no passado, ele conseguiu sair sem ter problema nenhum, totalmente impune. 7 anos se passaram, está tudo bem, mas agora Jacó se encontra com um rival muito maior do que ele imaginava. Ele era ótimo em enganar as pessoas, mas Labão conseguia ser pior ainda. 7 anos. Se você vai viver uma mentira, durante um bom tempo pode ficar tudo bem. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe da história inteira. É possível enganar durante um tempo, mas sempre chega aquele dia onde a gente acorda e quem está do nosso lado é Lia. Amanhã sempre chega. Se você decidiu que você vai viver e vai estabelecer a sua vida sobre uma mentira, durante um tempo, talvez não haja muitas consequências, mas sempre vai chegar um dia, o sol vai aparecer e você vai ter que encarar, né? O que está acontecendo naquele momento é que você mesmo está colhendo o que você plantou. Você pode acordar um dia e a graça de Deus vai estar lá, mas algumas consequências também vão. Vai fazer parte do seu crescimento, da sua história. Existem muitas oportunidades diariamente que nós temos de tomar atalhos na nossa vida. Jacó realmente estava acreditando durante toda a sua história que ele poderia ter controle do seu futuro. Basta saber como manipular as coisas certas. E nesse momento ele chega à conclusão de que outros também podem fazer a mesma coisa com ele. Tem uma história famosa, talvez você já tenha ouvido falar, é uma história que a gente pode e deve contar para os nossos filhos, para que eles descubram e aprendam como na vida tomar atalhos pode ser muito perigoso. Uma história que dizem que de um construtor e de um engenheiro, na verdade um engenheiro e um mestre de obras. E esse mestre de obras tinha seu patrão, o patrão chega e fala: um trabalho para você, é o último de todos, e aí logo em seguida você está aposentado, está tudo certo, é só a última casa que eu preciso que você faça, e vamos fazer essa casa. E esse engenheiro dá para aquele homem todos os detalhes na planta, e tem muita coisa meticulosa, tudo muito bonito, tudo muito caprichado, tudo muito luxuoso, exageradamente detalhado. E aquele construtor já não aguentava mais, ele falou: eu não vou fazer do jeitinho que ele está falando, não. Eu vou fazer do meu jeito, eu preciso que isso acabe mais rápido. Ele já não aguentava mais tanto detalhe. Então, na hora de preparar o alicerce, ele não colocou o melhor cimento, não colocou o melhor vergalhão, não colocou os melhores acabamentos. Depois, a casa foi sendo construída. Ele gastou muito menos, mas não necessariamente deu muita satisfação para o seu patrão. Colocou coisas que deveriam ser de primeira qualidade, colocou de segunda ou de terceira. Mas finalmente terminou a casa, aparentemente ela estava boa, ele sabia que ela não estava lá grande coisa, e finalmente foi chegar para o seu patrão e dizer: pronto, a casa terminou. Nesse momento o patrão pega a chave da casa e joga para ele e fala: é um presente para você. Durante esse tempo todo você me serviu, essa maneira como eu queria te agradecer, uma casa bem caprichada. Em outras palavras, você já estava construindo o lugar onde você ia ter que morar. Você já estava fazendo um caminho no qual você ia precisar trilhar. Você já estava construindo. O que esse homem está fazendo? Toda vez que ele diminuía alguma coisa para ganhar tempo, ele não sabia mais tarde que ele ia ter que morar naquela casa. E a gente precisa compreender isso.
Porque isso está acontecendo comigo e você. Nesse momento você também está construindo a sua própria casa. E se você não for cuidadoso, você vai acabar procurando atalhos e depois você vai ter que morar lá. Em outras palavras, você vai acordar do lado de Lia. E eu acho que você não quer. Versículo 26. Labão respondeu: aqui não é costume entregar casamento à filha mais nova antes da mais velha. Gente boa ele, né? Porque quando Jacó chega para ele e fala: eu quero a sua filha mais nova, vou trabalhar 7 anos. Ele fala: beleza, tá certo. Mas agora ele chega: não tinha entendido. Não tinha compreendido que era mais nova. Porque aqui não é costume entregar casamento à filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar, verso 27, essa semana de núpcias, e lhe daremos também a mais nova, de brinde, em troca de mais 7 anos de trabalho. Você fica com Raquel por mais 7 anos. Só que aqui tem algo interessante, no versículo 28 diz: Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. E o verso 30 diz: Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. E no final do versículo diz: e trabalhou para Labão outros 7 anos. Então, quando ele foi conquistar Lia, que ele não sabia, ele achava que era Raquel, ele precisou trabalhar antes de 7 anos. Mas para Raquel, ele recebeu ela primeiro e depois trabalhou 7 anos. Isso é um exemplo, uma tipificação da lei bíblica, da lei de Moisés, da lei do Antigo Testamento e da graça de Deus em Cristo Jesus. Na lei você precisa fazer exatamente isso. Ela obriga que você trabalhe por 7 anos, porque 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, e no final das contas você vai ter Deus, você vai ter ser aceito e vai ser aprovado por Deus. A graça em Cristo Jesus é o seguinte: você recebe aquele presente precioso da graça de Deus, quando ele dá aqui Raquel, e por causa do imenso amor que você tem por Deus, você trabalha os próximos 7 anos, você trabalha numa boa e parece que são apenas alguns dias, porque você ama ao Senhor. Quem entendeu isso? Nós não servimos a Deus para conquistar alguma coisa dele, nós servimos a Deus porque nós o amamos, e ele já nos deu tudo que nós precisávamos. Ele já nos deu Cristo Jesus. Essa expressão é apenas para ilustrar o que está acontecendo aqui como uma tipificação. Eu queria ir para essa última parte do que a gente está falando e convidar você a falar 2 palavras. Diga assim: aceitação e realizações. Essas 2 palavras, elas, se você me permite, resumem as grandes buscas da nossa vida. As grandes buscas da nossa vida dizem respeito a sermos aceitos, aprovados. A vida inteira a gente quer que alguém goste da gente, que alguém nos aceite. E realizações, as conquistas da nossa vida, os sucessos que eu e você queremos ter. O que acontece na história, no decorrer dessa história, continua ilustrando nessas 2 irmãs, Lia e Raquel, essas 2 buscas, por aceitação e por realização. E elas encontram o contrário, elas encontram rejeição e profunda frustração. Justamente porque estão procurando no lugar errado. Mas elas deixam para a gente um exemplo muito interessante de como que hoje, nos dias de hoje, nós podemos, às vezes, cair nas mesmas armadilhas e como nós podemos vencê-las, como nós podemos evitá-las. O versículo 31 diz o seguinte: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Jacó tinha deixado bem claro que ele não queria Lia. Ele casou-se com ela porque foi enganado. Trabalhou durante 7 anos. Se ele já não gostava dela sem trabalhar, agora que ele trabalhou 7 anos, ganhar isso de prêmio, ele realmente não gostava. Mas estamos casados, vamos continuar. Mas Raquel era especial para ele. E queridos, aqui há um princípio que nós precisamos compreender. Mais uma vez, eu não posso conseguir entender tudo que o Antigo Testamento nos mostra, simplesmente a gente estudando aqui hoje, mas aqui existe uma tipificação do que acontece no Novo Testamento em Cristo. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, como muitos de nós somos. Todos nós temos uma história de rejeição em algum nível.
Todos nós temos alguma história de desprezo. A Bíblia diz que Deus lhe deu um presente, concedeu-lhe de ter filhos. Eu coloquei essa expressão para você guardar, deve estar aí no papel. O que o homem rejeita, Deus, eu botei no telão. O que o homem rejeita, Deus aceita, escolhe e exalta. Eu queria falar um minutinho para você, que durante a sua caminhada de vida experimentou isso. Talvez alguma coisa semelhante a Lia. Você queria tanto a atenção de alguém, você queria tanto o amor de alguém. Às vezes é do seu pai, às vezes é da mãe, às vezes é do marido, da esposa, dos filhos que já cresceram e já não ligam tanto, ou de um amigo, de uma amiga, um grupo de amigos que nunca te convidou. Isso acontece com todos nós e muitas vezes deixa marcas profundas. Quando nós não conseguimos pertencer, quando nós não somos aceitos, quando nós não somos aprovados, a rejeição tem um poder esmagador na nossa vida se nós permitirmos. O que estava acontecendo com Lia era isso, era uma rejeição todos os dias. Todo dia ela acordava para a vida e a vida era o seguinte: meu marido não quer saber de mim. Absolutamente nada, ela não quer nada comigo. Enquanto isso tem alguém morando lá junto, porque era costume daquela época. Jacó casou, é estranho para nós, que tanto ele casou com prima, que já é uma coisa meio doida para a gente, mas também duas. E o que está acontecendo lá é uma confusão familiar, é uma crise familiar o tempo todo. Mas ouça o que eu vou te falar: rejeição na nossa vida não é o final da estrada, é apenas um momento de transição na nossa vida. Deus nos encontra nesses momentos para nos levar a lugares mais altos que Ele tem para nós. Deus nos encontra em momentos de transição, em momentos de rejeição, em momentos de dor, para nos convidar a ir a lugares que nós não iríamos se não tivesse acontecido. Muitas vezes uma rejeição é sinal de que aquela pessoa não era certa para você, embora você queria que fosse. E eu conheço algumas pessoas que talvez aqui mesmo poderiam contar isso. Graças a Deus que aquela pessoa me rejeitou, porque senão teria sido ruim para mim no final. Depois daquele tempo, eu fiquei bem, fiquei melhor, encontrei uma pessoa melhor e estou tão feliz hoje. Nós temos uma história assim, eu conheço várias. A gente às vezes não compreende no momento. Quando um grupo rejeita você, muitas vezes é sinal que eles estão voando muito baixo e Deus te chamou para uma altitude diferente. Não é para ficar ali naquele lugar mais raso. O que acontece é que nós naturalmente não sabemos lidar com rejeição. Claro que não. Ninguém foi feito para ser rejeitado. Você sabia que Deus fez você para ser amado? Colocou isso dentro de você, cada um de nós. A rejeição é um golpe naquilo que é a nossa natureza. Deus nos fez para amarmos e sermos amados. Rejeição nunca foi plano dele. Mas veja o que ele faz quando o homem rejeita alguém. Deus olha para aquela pessoa. É tão bom saber que Deus olha para aqueles que estão rejeitados, que estão sendo rejeitados, e lhe dar aquilo que eles não poderiam ter sozinhos. A Bíblia diz que Deus deu a Lia esse direito e esse poder de ter filhos, enquanto Raquel não tinha. Interessante. E o que está acontecendo é que agora Lia, que eu disse para você que Jacó não queria nada com ela, mas aparentemente queria, porque ela teve filhos. Ter filhos, constituir família, eu considero a maior realização que alguém poderia ter. É uma grande realização. Lia está conseguindo o que toda mulher costuma querer ter: família, maior realização. Mas existia uma motivação distorcida por trás daquilo que era apenas feitos e sucessos aparentes. Veja o que diz o próximo versículo. Eu passei. Versículo 32 diz assim, eu vou passar bem rápido com você. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Viu ou não viu? Viu, é verdade. Mas olha o que vem depois. Agora certamente o meu marido me amará. Deus dá a ela algo tão precioso, mas os olhos dela não estão naquilo que Deus está dando a ela. Está sempre naquilo que ela ainda não tem. E ela pensa: eu posso usar isso para conquistar algo que eu quero. Agora o meu marido vai me amar.
E eu acho que não funcionou, porque ela engravidou no próximo versículo. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada. Essa é a oração de Lia. Deu-me também esse, pelo que se chamou Simeão, versículo 34. De novo engravidou. Meu Deus, é muita gravidez. E quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim. Filhos vão resolver o meu problema, porque já lhe dei 3. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz a mais outro filho, disse: dessa vez, finalmente, louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. E então parou de ter filhos por alguns minutos. Talvez. O que me faz pensar na história de Lia? Quem que você está tentando fazer amar você por algo que você consegue gerar? Por algo que você consegue produzir? Só que se torna uma estratégia, se torna uma maneira de talvez manipular para que alguém olhe para você. Quem você está querendo impressionar? Lia está constantemente produzindo coisas, entendo o que eu estou dizendo, a fim de conquistar a aceitação, a aprovação. Enquanto Deus não for suficiente para você, ninguém nada vai conseguir ser. Lia ainda não sabia, mas a sua suficiência estava naquele que estava dando fruto a ela, naquele que estava presenteando ela com esses filhos tão especiais. Eu não sei o quanto de real atenção Lia conseguia dar como mãe aos seus filhos, se a sua mente estava o tempo todo em ser ou aparecer alguma coisa para o seu marido. Nós precisamos parar de viver para ganhar a atenção das pessoas, de quem quer que seja, por meio de realizações, porque nós já fomos aceitos em Cristo Jesus. Essa é uma das maiores libertações que o homem consegue experimentar, saber que em Cristo Deus já me aceitou, já me aprovou. Curiosamente, nesse último versículo, nós temos uma pista interessante, que Deus concede Lia de ser mãe desse homem chamado Judá. Ele é um homem muito importante, porque é na linhagem dele que vai aparecer o Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus, de Lia. Quando Deus quer levar Jesus a uma geração, Ele escolhe Lia, as Lias da vida, Ele escolhe os rejeitados. Se você já se sentiu rejeitado em algum momento, se prepara, Deus quer usar você para fazer alguma coisa muito grande. Isso é Lia, pastor André. E Raquel está legal nesse negócio todo, o marido dela gosta muito dela, o marido dela está extasiado com a beleza dela até hoje, estão casados, está com um monte de filho, mas os olhos dele continuam em Raquel, é verdade, mas ela está feliz. Não, o próximo capítulo, versículo 1 diz: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. E embora não tenha aparecido antes, inveja está tomando conta de cada um dos versículos que nós estamos lendo, está sendo um motor por trás de muitas motivações, de muitas ações. Inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dá-me filhos ou morrerei. Ela tem essa frase é marcante de Raquel. Eu preciso ter filhos. Ela está num pânico, num desespero, e ela coloca sobre Jacó essa responsabilidade. Eu preciso. Por que você precisa? Ela não vai dizer, mas é porque a irmã tem. Ela já tem o coração do seu marido, ela já tem a admiração do seu marido, mas a irmã dela está produzindo filhos e por alguma razão ela não tem. A Bíblia fala: Deus não deixou que ela tivesse. Eu não vou entrar no mérito disso, mas não tinha. Jacó fica meio irritado com isso. Você vai ver no próximo versículo, mas preste atenção nisso aqui. Inveja. Eu achava até agora que só quem tinha inveja era Lia de Raquel, porque Jacó gostava dela. Ele não gosta de mim. Mas agora a gente vê que parece que virou o jogo e Raquel está morrendo de inveja de Lia. Você sabia que na nossa vida isso acontece muitas vezes sem nós percebermos? Há pessoas que nós invejamos, você não vai contar para ninguém, não é muito bonito isso, mas há sim. Eu falando para os jovens e adolescentes que estiverem me ouvindo, há celebridades, há
alguns youtubers, sei lá, né? Pessoas que estão na tela, estão na revista, estão no cinema, que nós vivemos muitas vezes para imitar essas pessoas, para repetir da mesma maneira o que nós não fazemos ideia de como a maioria dessas pessoas. Na nossa frente parece uma alegria, uma felicidade só, mas no fundo, quando estão sozinhas, quando estão lá no seu quarto, choram para dormir e tem uma infelicidade tão grande. Eu lembro de contar aqui na igreja uma situação interessante, que eu acho que algumas pessoas já experimentaram isso. Num casal que foi se aconselhar com um pastor, e a mulher só falava: meu marido, ele não faz isso, ele não faz aquilo outro, ele não é isso, como eu queria que ele fosse como, e ela disse o nome lá, o Antônio Marcos, sei lá o quê. Antônio Marcos é nome de cantor, não vai cair bem. Como eu queria que ele fosse como o João Almeida. Ela continuava falando: porque o meu marido nunca traz flores para minha casa. Você tem que ver o João Almeida. Ele sempre leva flores para a esposa dele. Meu marido, eu fico esperando sempre que ele faça uma surpresa, nunca me chama para sair. O João Almeida, ela começava a exaltar. E o pastor chegou uma hora e falou: me explica quem é esse João Almeida. E o marido falou: é o galã da novela das 7, pastor. Era uma figura, era um personagem, era alguém fictício, mas que aquela mulher olhava, como muitas vezes fazem, e choram por dentro pensando: como eu queria isso. Mal sabe que o João Almeida, que tem outro nome na verdade, quando o diretor fala corta, ele sai dali, vai para o seu camarim, já está no seu 5º casamento, e nada está dando certo na vida dele, vai amargar mais um dia, mas na tela é muito fácil a gente simplesmente mostrar o que a gente quiser. A gente não sabe o que está acontecendo com as pessoas, e temos que ser cuidadosos em relação a isso. Só porque a vida de alguém parece linda do lado de fora. Lembra de Raquel? Linda do lado de fora, mas era infrutífera do lado de dentro. Isso acontece com muita gente. O próximo versículo diz que Jacó ficou irritado e disse: por acaso eu estou no lugar de Deus que impediu você de ter filhos? Eu também ficaria, né? Me dá filhos. E Jacó poderia ter pensado: eu estou funcionando direitinho, olha para Lia. Não é comigo o problema, né? Então, ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela também eu possa formar família. Toma aqui, você vai se deitar com ela. Jacó falou: ok, você está pedindo, a gente vai, não tem problema, né? E já que é para constituir família, que é para o bem de todo mundo, ele foi e deitou-se. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher, e deitou-se com ela. Bila engravidou, mais uma, e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Depois disso tudo, dá um nome desse para a criança. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com a minha irmã e venci. Olha só onde que está o coração dela. Lia estava achando que era alguma coisa que venci, pelo que chamou Naftali. Essas frases são para formar o nome da criança, né? Só tem nome bonito, você vai ver. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Toda vez que Jacó chegava em casa, tinha uma pessoa esperando por ele. Ele: ok, vamos lá. Qual é a motivação de Lia? Lia já tinha tido, acho que 4 ou 5 filhos até agora, né? 4. Tudo bem. Por que ela quer agora ter mais filho através de uma outra mulher? Porque Raquel teve essa ideia e ela não pode ficar para trás. O que está movendo o tempo todo? Quais são as motivações que estão chamando para essas ações? Tomou sua serva Zilpa, deu Jacó para mulher. Zilpa, serva de Lia, deu Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte. Por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu Jacó mais um filho. E então Lia exclamou: como sou feliz. Eu acho que você não é feliz, Lia. As mulheres dirão que eu sou feliz. Então, agora que ela já viu que não consegue mais o que ela queria, era o amor do seu marido, a admiração do seu marido, o respeito do seu marido, já que eu não vou conseguir, pelo menos
eu vou conseguir algum status. As mulheres vão dizer que eu sou feliz. Por isso ele deu o nome de Azer. 14. Durante a colheita, aqui entra num momento completamente diferente, né? Um monte de filho nascendo. Durante a colheita do trigo, Rúben, filho mais velho, saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras, que eu acho que a grande maioria que não sabe o que é, e eu também não sabia, eu tive que procurar. E as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mandrágoras são uma planta, uma erva, que se dizia ser a medicinal contra a infertilidade, olha que interessante, e também afrodisíaco. Então, Raquel está querendo isso de Lia, e aqui elas fazem um negócio, mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? E que pela primeira vez a gente vê como é que Lia realmente se sente em relação ao seu casamento. Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe? Então disse Raquel, olha o negócio que ela promove: Jacó se deitará com você essa noite, em troca das mandrágoras, essa foi difícil, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. E Lia topou. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, quem estava lá esperando? Lia. Saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, garotão, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Adivinha o que aconteceu? Deus ouviu Lia, ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. E disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó um 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor. Ela ainda está pensando isso. Afinal, já lhe dei 6 filhos. E no 6º filho, olha o nome que ela escolhe, por isso lhe deu o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina. Até agora não tinha havido nenhuma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Até agora tudo que a gente está vendo é uma luta ferrenha, é uma competição, e eu vou fazer de tudo para conseguir, para conquistar o que eu quero. Lembra que a gente está falando? Aceitação e realizações. Para ter a realização, eu vou fazer o que for. Mas todos esses momentos, eles desaparecem quando Deus entra em ação. E o que Deus faz por nós barra tudo que você poderia fazer por você mesmo. Deus se lembrou de Raquel, e Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Isso é objeto das nossas orações nessa noite, para mulheres que estão tentando ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, e deu-lhe o nome de José, e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Olha como ela está fominha, já logo no início, né? Que o Senhor me acrescente outro filho. Aqui a gente termina a nossa leitura, deixando a seguir cenas dos próximos capítulos, porque esse outro filho, quem sabe o nome dele? Benjamim, vai ser o foco da nossa atenção na semana que vem, quando a gente vai aterrissar nessa nossa série. E é tremendo o que Deus faz através disso. Finalmente Raquel teve um filho de si mesma, um rapaz muito importante chamado José. E queridos, o que a gente está vendo aqui? 2 mulheres, 2 irmãs, 2 filhas. Uma muito bonita, ela tinha o coração do seu marido. A outra tinha filhos e dava filhos ao seu marido. Uma era desprezada, mas a outra era infértil. Uma se sentia um lixo, a outra se sentia um nada. Ninguém estava feliz. Uma porque era rejeitada, não era aceita. A outra porque não tinha sucesso na vida, era infértil, era estéril. E ainda assim, no meio disso tudo, Deus usa essa família para uma realização tão especial. No livro de Mateus, capítulo 1, começa a contar. Um dos capítulos que dificilmente muita gente leu, que é a analogia de Jesus, o registro de todo mundo. São 14 gerações, depois mais 14 gerações, depois mais 14 gerações até chegar a Jesus.
Quando você vê Lia reclamando que ela não é amada, que ela é desprezada. Quando você vê Raquel reclamando que ela não conquista nada, que ela não pode nada, que ela não tem nada. Elas não tinham nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, que eu e você temos hoje. Mas se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo e sentar do lado delas e abrir a nossa Bíblia, seria muito interessante sentar com as duas e abrir em Mateus capítulo 1 e dizer: Lia, por tudo que você está vivendo, embora você não entenda tudo que você está vivendo, você não faz ideia, mas o seu nome está marcado na história para sempre. E o que Deus prometeu a Abraão, e por intermédio de Isaac e Jacó, está completando nessa a nossa civilização. Isso alcançou todas as famílias da terra. Deus prometeu que em Abraão todo mundo seria abençoado. Lia está no meio disso tudo. No início, diz lá, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão é o primeiro da história, quando Mateus narra isso, gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, e a gente conhece esses três. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas tem mais um próximo na fila, que embora não apareça tanto, é o nome que eu e você conhecemos bem. Jacó gerou Judá. Eu te pergunto, de quem Jacó gerou Judá? Quem era a mãe de Judá? Lia. André, por que você é tão importante? Porque os seus irmãos estão ali do lado apenas como um apêndice, apenas como um adendo, porque quem interessa nessa passagem é Judá. Lia, eu sei que você foi rejeitada. Lia, eu sei que você foi desprezada. Mas Deus, Ele tem o jeito dele de pegar quem foi desprezado e exaltar, e aceitar, e elevar essas pessoas a um lugar muito alto, porque Judá, o seu filho, que significa louvor, é extremamente importante. É na linhagem dele que você vai encontrar isso aqui. O versículo 16 diz que um outro Jacó apareceu depois, gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Aleluia. O Cristo não vem da linhagem de José, de Benjamim, de Rúben, de todos aqueles outros nomes tão bonitos que eu falei para você, mas vem da linhagem de Judá. Deus, Ele é especialista em pegar os desprezados e exaltá-los num lugar muito alto. E Raquel também, ela gera esses dois homens, chamados José e Benjamim. E na história do povo de Israel, esses dois homens são extremamente usados. Se eu pudesse sentar do lado de Raquel enquanto ela chorava porque não tinha filhos ou porque não conseguia ter o que a irmã tinha, eu dizia: olha aqui, Raquel, você vai dar luz a um filho, José, e ele vai ser responsável por salvar toda a sua família, que vai se tornar uma grande nação. José, mais tarde, se você conhece a história, se torna o governador de todo o Egito, que era o maior império daquele tempo. Então Deus, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo quando você não sabe o que está acontecendo. Deixa eu repetir essa frase. Deus sabe o que Ele está fazendo quando você não sabe o que está acontecendo. Eu não sei se você entende a sua realidade agora, nesse momento. Eu não sei se a sua vida está sofrendo algum tipo de frustração ou rejeição, ou se já aconteceu, ou se está acontecendo agora. Mas, querido, Deus sabe muito bem que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E embora você não compreende tudo o que está acontecendo, Ele é poderoso para pegar isso e transformar em grandes bênçãos amanhã. E é o que Ele quer fazer na sua vida. Ele começou uma boa obra na sua vida. Por que Ele não vai completar? A Bíblia diz: Ele é fiel para completar essa obra. Você recebe essa palavra no teu espírito hoje? Vou ficar de pé nesse momento, eu vou convidar você a orar comigo. Fala para quem está perto de você: Deus usa tudo, inclusive eu e você.